Bom dia, vamos para a dica de Excel de hoje. Hoje nós vamos continuar aquele videozinho que a gente parou na última apresentação. A gente estava falando de custo das vendas, ou CPV, custo dos produtos vendidos. Lembra que a gente está construindo o nosso P&L? Nosso P&L é um demonstrativo de resultado, Profit and Loss. E o P&L ele é composto de... A intenção dele é demonstrar o resultado, se você ganhou ou não com a sua operação. Então ele começa mostrando as vendas, depois vai mostrar o custo das vendas e a margem. E depois ele mostra os custos fixos, depreciação e te diz se você ganhou ou não naquela operação. Tá? Então, como eu disse, é bem fácil fazer isso, uma vez que eu já preparei a minha planilha toda com fórmulas. E se vocês se lembram nas vendas, quando eu tratava das vendas, eu tinha uma fórmula onde eu buscava, por exemplo, as vendas da Márcia do mês de janeiro, eu buscava com uma soma Cs, onde o valor que eu procurava sempre na vendas J. Lembra? Está vendo esse vendas cifrão J, cifrão J? Nada mais é que a minha informação que eu tenho na coluna J aqui, olha, tá? Então, vocês já estão entendendo o que eu vou fazer, né? Eu vou copiar todo esse quadro de vendas para baixo, vou chamar de custo. Para isso, eu preciso só substituir onde está J aqui, na minha venda, para a coluna N. Simples assim. Concordam? Vamos fazer isso? Bem simplesinho? Então, vamos lá. Então, para eu criar o custo das vendas na planilha, a forma de custo das vendas na planilha, basta copiar. Vou copiar tudo, inclusive análise vertical e horizontal, se bem que elas estão travadas com a função aqui das vendas, depois eu modifico. Tá? Então vamos lá. Então basta dar um copy e vou colar. Veja que nesse momento o que acontece aqui? Ela está trazendo o mesmo valor das vendas, tá? E ela não está com os meus agrupamentos, porque o agrupamento eu coloquei só nas vendas. Então aqui eu vou chamar de custo das vendas, ao invés de venda eu vou chamar de CPV, custo pelos vendidos. Tá? E eu vou agrupar para ficar bonitinho como as vendas. Então, para relembrar, vou em dados, agrupar. Esse é o primeiro nível que eu agrupo por cliente. Ups. Agrupando por cliente, padaria Alvorada e a padaria Flor, o último agrupamento. E depois eu faço o agrupamento no nível mais alto, que é por agrupamento total, custo das vendas, né? De maneira que eu uso os mesmos íconezinhos aqui de agrupamento. Quando eu clico no 1, eu tenho as vendas e tenho o custo das vendas. Note que, nesse momento, o custo das vendas estão igual às vendas. Porque se eu abrir aqui, eu tenho a mesma fórmula, a mesma função eu estou trazendo para o custo das vendas o mesmo J que seria as vendas, né? Então eu tenho que modificar esse J para N. Então, olha, para isso basta copiar esse rangezinho aqui, ou se você quiser copiar o range todo das vendas, dou um Ctrl C, vou marcar todas estas, só os custos, tá? As vendas eu quero que continue com J, e vou, página inicial, substituir. A opção do meu menu de substituir, Ctrl C, Ctrl V, eu vou substituir o J por N. J por N. Quando eu fizer isso em todos os meus custos das vendas, ele vai buscar, ele vai substituir as vendas pelo custo das vendas, ok? Então, vou voltar lá. Já estão marcados, veja que eu marquei onde eu quero que aconteça a substituição e dou substituir tudo. Olha, ele fez 1.296 substituições. Ou seja, se eu fosse fazer uma a uma, imagina o trabalho que ia ter. Né? Então, vamos fechar aqui como é que ficou. Fechando no nível 1.
Olha, já ficou 627 as vendas e o custo das vendas 303. Então aqui, se eu for calcular o markup, as vendas dividido pelo custo das vendas, eu tenho um markup de 2. Veja que eu disse que se eu for no parâmetro e mudar os custos das vendas, o custo subiu, né? Mais 0,6, 0,8, o custo do café. Veja que aqui o 2 já caiu para 98, já diminuiu a margem, tá? O meu markup. Tá? Então no parâmetro para exercitar, em vez de 25, eu vou colocar 35 centavos o quilo da farinha de rosca. Vamos ver o meu markup como ficou, 1,67, percebe? Então a planilha fica bem dinâmica, posso ir trabalhando com ela. E aqui agora eu já tenho as vendas e o meu custo das vendas. E com isso eu já posso calcular a margem, mas esse é o assunto do próximo vídeo, ok? Já tenho duas linhas do PNL, vendas e custo das vendas. Deixa eu deixar mais bonitinho aqui. Você lembram que a minha análise vertical está sempre das vendas? Não, pode continuar assim, está correto. Aqui a minha venda, meu custo das vendas, eles estão representando 60% das minhas vendas, ou seja, markup de 1,67. Está correto, está correto. Ok? Essa é a dica de hoje. Então, o próximo passo é calcular a margem. E a margem a gente vai calcular também por produto, por cliente, por mês, por trimestre. Bem bonitinho. Análise bem completa, tanto gerencial como analítica no mesmo relatório. Ok? Espero que tenham gostado. E se sim, lembre-se de dar o seu like ou o seu dislike. Obrigado, até mais.